السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. Caros irmãos e estimadas irmãs, bem-vindos a mais uma sessão do nosso programa Compreendendo o Nobre Al-Quran Al-Karim. Hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos aprender mais sobre este nobre livro. Iniciando com o primeiro versículo, ou os primeiros versículos que foram revelados deste nobre livro. São versículos pertencentes ao capítulo Al-Alaq, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz para seu profeta e para todos nós: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. A primeira ordem, Iqra, a ordem de lermos. Lermos o nobre Al-Quran, lermos tudo aquilo que é benéfico, tudo aquilo que é prestativo, tudo aquilo que desenvolve o ser humano e a humanidade. Portanto, daqui concluímos que o Islã é uma religião que incentiva a aprendizagem. Se alguém disser não precisa de aprender isso, não precisa de se envolver nisso que é prestativo, porque um dia nós seremos enterrados e tudo terminará. Então saiba que esta pessoa não conhece a realidade do Islã, não conhece os magníficos ensinamentos do Islã. Ora vejamos, caros irmãos e estimadas irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala podia muito bem ter feito descer o primeiro versículo: Wa aqimu salata wa atu zakah. Observai o salah, pilar do Islã, zakah, pilar do Islã. Mas Allah subhanahu wa ta'ala deixou tudo isso e disse para seu nobre e amado profeta alayhi salatu wassalam: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. A primeira ordem, ler. E percebamos, caros irmãos e estimadas irmãs, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não sabia ler. E mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ler, ler, ler. Porque nenhuma nação pode atingir o seu auge sem que tenha a educação. A educação é o primeiro passo para o auge da civilização. E o Nabi alayhi salatu wassalam, seus companheiros e os que vieram depois deles deram um belo exemplo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ocorreu aquela batalha de Badr e houveram lá cativos de guerra, como resgate, o Nabi sallallahu alaihi wasallam ordenou que eles ensinassem as crianças muçulmanas a ler e a escrever. Não tem dinheiro para pagar resgate? Então, ensine a ler e a escrever aos nossos filhos, devido à sua importância. Ler, em primeiro lugar, claro, Al-Quran Al-Karim e tudo aquilo que é benéfico. Medicina, engenharia, informática, toda aquela ciência que é benéfica, que o ser humano precisa, que contribui para uma
sociedade saudável, nós fomos ordenados a aprender. Só temos que renovar a nossa intenção. Aprendemos, sim, podemos ganhar dinheiro com medicina, mas temos que trabalhar com a nossa intenção. Em primeiro lugar, para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, para ajudar as pessoas que vivem ao meu redor. Assim, atraímos a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este foi o primeiro versículo. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Quanto ao último versículo, há divergência entre os sábios. Entretanto, a maioria deles defende que é o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Temei o dia em que retornareis a Allah subhanahu wa ta'ala. E qual é a relação entre Iqra e وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ? Aprenda, ler, mas esteja sempre ciente. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Chegará um dia em que você terá de encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala. Porque às vezes o conhecimento faz com que o ser humano rebela-se do seu Criador. Ele acha que, olha, eu já sei isso, já construí isso, já fabriquei isso, já inventei isso. É por isso que nós vemos que muitos daqueles que inventaram coisas benéficas, muitos deles eram ateus ou tornaram-se ateus, rebelaram-se do Criador. Portanto, Iqra e wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah deve andar de mãos dadas para que possamos ter o sucesso mundano e o sucesso na vida do além. Caros irmãos, estimadas irmãs, este nobre livro, Al-Quran Al-Karim, é composto por 114 capítulos. 114 capítulos. Inicia com Al-Fatiha, a abertura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Atenção que o fato de ser o primeiro capítulo não implica. Atenção que o fato de ser o primeiro capítulo não implica que tenha sido o primeiro a ser revelado, porque não constitui a verdade. Esta organização foi feita pelo Nabi alayhi salatu wassalam. Foi instruído por Allah subhanahu wa ta'ala. Temos como o primeiro capítulo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, até seu fim. E termina com o Suratun Nas. Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Mais uma vez, não foi o último capítulo a descer até o Nabi alayhi salatu wassalam. Portanto, temos uma composição de 114 capítulos que fazem o nobre Al-Quran. Quanto aos versículos, também há divergência entre os nossos sábios. Al-Kufiyun, que trata-se de uma escola, eles defendem que o Coran é composto por 6.236 versículos. É uma opinião. Outros aumentam ligeiramente, diminuem ligeiramente, mas não há lá tanta diferença. Portanto, temos 6.236 versículos. Será que é difícil, caros irmãos, memorizarmos? Temos uma vida toda. 10, 20 anos, não conseguimos memorizar e alcançar
a graça de Allah subhanahu wa ta'ala? É fácil. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah facilitou. Cabe a cada um de nós empenhar-se. A outra ciência, caros irmãos e estimadas irmãs, deste nobre livro, são aqueles capítulos que são classificados como Makki e Madani. Makki está relacionado a Meca. Madani relacionado a Medina. O que significa Makki e Madani? Makki são aqueles capítulos do nobre Al-Qur'an que desceram ao Nabi sallallahu alaihi wasallam antes do Hijra, migração. Todos esses capítulos são classificados como Makki. Atenção, que nem todos eles desceram ao Nabi sallallahu alaihi wasallam na cidade de Meca. Outros desceram em Taif, mas são classificados como Makki. Tudo aquilo que desceu antes do Hijra é classificado como Makki. E no total são 86 capítulos. Depois temos Madani. São todos aqueles capítulos que desceram ao Nabi sallallahu alaihi wasallam depois do Hijra. Mais uma vez, não implica que o capítulo tenha descido na cidade de Medina. Aliás, existem capítulos, versículos que desceram ao Nabi sallallahu alaihi wasallam em Meca, mas são classificados como Madani. Isso porque ocorreu depois do Hijra. Portanto, o critério cá apresentado pelos nossos sábios é o Hijra. Antes é classificado como Makki e depois é classificado como Madani. E no Madani temos 28 capítulos do nobre Al-Qur'an. A outra ciência, caros irmãos e estimadas irmãs, deste livro, Adadu Ayat al-Ahkam, aqueles versículos que falam das leis, quando rouba, jejum, herança, salá, al-ahkam, que trata-se de leis. Quantos são esses versículos no nobre Al-Qur'an? Uma média de 350 a 500 versículos. 350 a 500 versículos que compõem Adadu Ayat al-Ahkam. A outra ciência, quantas histórias foram mencionadas neste livro? Os sábios dizem que foram mencionadas no total 28 histórias em 1000 versículos. Essas 28 histórias ocupam 1000 versículos do nobre Al-Qur'an. Isso indica, caros irmãos e estimadas irmãs, a importância das histórias. Ocuparam 1000 versículos. Um sexto do nobre Al-Qur'an, aproximadamente, devido à sua importância. E essas histórias não são para nos emocionar, mas sim, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, para nós extrairmos lições. O que aconteceu com Musa, alayhi salatu wassalam? O que aconteceu com Yusuf, alayhi salatu wassalam? O que aconteceu com Ayub quando esteve em dificuldade? O que aconteceu com Harun quando foi desobedecido? O que aconteceu com Suleiman quando Allah deu-lhe poder? لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ, para nós extrairmos lições. A outra ciência é o nome ou o número de nomes
dos profetas mencionados no nobre Alcorão. Os sábios dizem que foram mencionados 25 nomes. Alguns nomes Allah subhanahu wa ta'ala mencionou para nós e outros nomes não mencionou. Mas existiram inúmeros profetas e mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, nós tivemos acesso no nobre Alcorão apenas 25 nomes. E para terminar, caros irmãos, estimadas irmãs, quantos são os versículos que compõem a ética, o comportamento, como lidar com o próximo, como construir uma sociedade? 750 versículos do nobre Alcorão. La yaskhar qawmun. Não deve escarnecer, não deve caluniar, não deve desprezar. 750 versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala ensina-nos a viver em comunidade, em sociedade. Como dizem, não devemos viver em ilhas. Cada um cria a sua ilha. Não é este o ensinamento do Islã. Vivemos em sociedade. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam bem sabia de seus prejuízos. Cada um pensa da sua forma, fala da sua forma. E mesmo assim o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas. Aquele crente que mistura-se com os outros. Wa yasbiru ala adahum. E é paciente com a sua moléstia. Este falou isso, aquele fez isso, mas ele foi paciente. Khayrun é melhor do que aquele crente que se isola. Não há khayr, não há bem algum em isolar-se. Bastante. Isola-se da maldade, dos maldosos, mas sempre existe um grupo de benfeitores. Não podemos achar que, olha, nós somos os únicos, então vou permanecer na minha casa. Man qala halaka an-nas fahuwa ahlakuhum. Aquele que diz que, olha, as pessoas todas estão na perdição, ele é o primeiro que está na perdição. Palavras do Nabi alayhi salatu wassalam. Vamos pacientar. Muito em particular quando somos detentores de conhecimento, sabedoria, temos que dar zakat deste conhecimento. E como é dado este zakat? Ensinando as pessoas, difundindo o Islã, e não sermos como aquela serpente que falamos nas aulas anteriores, que enrolou o tesouro próprio, não tira proveito e nem deixa que os outros também tirem. Allah faça de nós bons muçulmanos. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.